Olá, amigos. Gabriel Ricardo por aqui em mais um Além da Imaginação. Seja muito bem-vindo. Separe já o seu chapeuzinho de alumínio, deixe por aí que você já já vai colocar ele na cabeça. Hoje o Além da Imaginação será apenas comigo. O Victor Cameron está passando por uma situação na família dele e como o programa precisava ir ao ar, né, na nossa programação, a gente optou por esse modelo, tá bom? Mas peço que você que está em casa agora, ore pelo Victor. Ele tá bem, tá, mas a família dele tá passando por um probleminha de saúde, uma pessoa na família dele, então peço que vocês orem por ele, antes de qualquer coisa, antes de prosseguirmos. E como vocês viram, o tema aqui embaixo, a gente vai falar um pouco sobre Alemanha, né, no Terceiro Reich, e ocultismo, o lado oculto do Terceiro Reich. Então, antes de tudo, esse vídeo vai ser muito complicado de fazer aqui na plataforma. Muito provavelmente eu não vou conseguir monetizar esse vídeo. Então, eu conto com o seu apoio, torne-se membro aí do canal. Você nos ajuda muito nesse sentido para que a gente mantenha as nossas pautas um pouco interessantes, ao mesmo tempo em que a gente pode falar de certos temas com o apoio de vocês, porque de fato esse vídeo aqui não vai gerar receita para o canal, tá bom? Então, antes de você ficar um pouco triste aí ou impressionado com algumas coisas que eu vou falar, antes de tudo eu vou falar aqui sobre misticismo, vou falar sobre ocultismo, vou falar sobre esse momento histórico que foi muito complicado aí, né? Há cerca de 80 anos atrás, então não fique tão impressionado. Mantenha-se aqui comigo, interaja aí, comente aqui embaixo e nos sugira temas para os próximos programas. Então, antes de tudo, eu gostaria de começar aqui adicionando ao nosso palco este senhor, que muito provavelmente vocês não conhecem, né? Essas figuras alemãs históricas desse período, né? Este aqui é Theodor Maus, né? O Theodor Maus, ele foi um grande estudioso do constitucionalismo alemão na época do Terceiro Reich, né? E ele disse, em uma das suas obras, uma frase interessantíssima a respeito do que era aquele período histórico, não é? E ele disse assim: o comando do Führer, de Hitler, no caso, é o centro absoluto da ordem legal contemporânea. Veja só essa frase de novo. O comando do Führer é o centro absoluto da ordem legal contemporânea. Que coisa, não? Então, quer dizer, isso consolida Hitler como uma espécie de figura quase mística, além de qualquer lei, além de qualquer tribunal. A vontade dele, na verdade, se torna lei. A vontade transcende qualquer estrutura legal tradicional. E essa aura de Hitler era muito importante quando a gente fala que a respeito de um Reich oculto, de um terceiro Reich que era profundamente influenciado pelo esoterismo, porque toda essa aura de predestinação que havia em Hitler, ela era reforçada por uma visão esotérica que existia dentro dos membros do partido nazista na época, dentro da SS. A gente vai entrar mais profundamente nisso daqui a pouco, não é? Numa visão de que a raça ariana teria um suposto papel histórico superior frente a qualquer outra raça, e esse espírito não foi inventado por Hitler, não foi desenvolvido por ele, mas na verdade ele capturou essa essência que sempre existiu dentro do povo alemão e se utilizou dela para chegar ao poder e, uma vez como chanceler da Alemanha, fazer tudo aquilo que fez, não é? E aqui tem um fato muito interessante, esse aqui na tela ao lado é Nostradamus, né? Aquele grande místico, né? Uma espécie de profeta que fazia previsões, não é? Profecias acerca do futuro. E ele previu a ascensão de Hitler, supostamente, né? Eu vou ler aqui para vocês essas porções para que vocês vejam e acreditem ou não nessas visões que ele teve antecipado, né? Mas de qualquer maneira, é importante a gente ter em mente que existia essa crença de inevitabilidade do destino diante de Hitler, né?
que reforçava o tempo inteiro essa visão mística de que surgiria um grande Hitler, né? Uma grande figura, um Führer mesmo, uma figura messiânica, da qual a missão era restaurar a grandeza do povo ariano, do povo alemão. E aqui do lado, como vocês podem ver, está o Nostradamus, e ele escreveu assim em suas profecias. Duas delas tá, que supostamente apontariam para Hitler, vocês vão julgar depois de ouvir, né? Então a primeira profecia dele: da profundeza do ocidente da Europa, de pobres pais, nascerá uma criança, que pela sua língua seduzirá um grande exército. Sua fama crescerá em direção ao reino do Oriente. Então, qual que é a interpretação dessa profecia, né? Que ela seria diretamente referente a Hitler, né? Que nasce na Áustria, né? Dentro ali do oeste da Europa, seria o que é o ocidente da Europa, e era de origem muito humilde de fato, era um homem pobre que usou da sua oratória para conquistar inúmeros seguidores, com toda a sua aura ali, não é? De carisma que levou o povo alemão a colocá-lo como chanceler lá em 33, não é? Ainda há uma outra menção dentro das profecias de Nostradamus, supostamente a Hitler, que é a seguinte: bestas ferozes de fome irão cruzar os rios. A maior parte do campo de batalha será contra Rister. Veja só, a maior parte do campo de batalha será contra Rister. Ele arrastará para uma gaiola de ferro o grande, quando a criança da Germânia não observar nada. Então, tudo aqui é muito simbólico, né? Carregado de linguagem simbólica, mas o que atribuem muito a Hitler é justamente essa menção, né? A maior parte do campo de batalha será contra Rister, que foi o que aconteceu. Não é a maior parte da Europa se insurgiu contra ele depois que ele já havia dominado, obviamente, metade da Polônia, a Tchecoslováquia, chegou até a Ucrânia, né? Chegou, dominou a França, não é? Então ele havia dominado sim boa parte da Europa e depois houve esse abafa, né? Principalmente ali pelo lado dos aliados, Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética à época, depois marcharam contra Hitler, né? Então o tempo inteiro você percebe essas questões dentro do que seria essa aura de inevitabilidade, ou seja, virar essa figura. Ele foi antevisto por essa espécie de profeta, né, uma pessoa que enxergava o futuro, não é? E o tempo inteiro dentro do nazismo havia essa aura de inevitabilidade. E aí havia uma profunda influência do ocultismo dentro do Terceiro Reich, não é? O tempo inteiro, né, principalmente o pessoal da SS lá do Himmler, era influenciado tanto pela Golden Dawn quanto pela Ordem Teosófica da Madame Blavatsky, né? Então, o tempo inteiro isso é visto dentro do estudo de runas na SS, da parte mística dentro aqui do que eu vou explicar daqui a pouco, né? E também a Golden Dawn, né, que foi fundada pelo Samuel MacGregor na Inglaterra, era uma sociedade esotérica que influenciou profundamente ali o alto escalão, né, da SS e outras partes dentro do partido nazista alemão, não é? Então, tanto que, né, a primeira saudação, né, no primeiro nível da Golden Dawn, né, que tem 10 níveis dentro da ordem, o primeiro nível, a saudação é aquela saudação que eu não posso fazer aqui no YouTube, que você conhece bem, né? Se você estiver olhando aqui para a tela, ó, vai do peito e aí você sobe a mão, né? Eu não vou fazer aqui, obviamente, porque eu não tenho nenhum tipo de ligação mística e nem tenho admiração nenhuma pelos nazistas, né? Obviamente. Mas é aquela saudação romana, né? Que o Elon Musk fez aí há algum tempo atrás, né? Então ele bota a mão no peito e levanta a mão. Esse era o símbolo do primeiro grau da Golden Dawn, né? Então o tempo inteiro eles capturam estes aspectos místicos que haviam em certas tradições, né?
até o próprio símbolo da suástica, né, que é esse aqui que está na tela, aqui para vocês do lado, é um símbolo místico, né. Então, suástica no sânscrito, significa tanto o símbolo do sol, né, que é essa aqui, obviamente, à esquerda, né, o símbolo do sol, está presente na religião tibetana, né, do budismo, está presente em religiões dentro da Índia, né, dentro do hinduísmo, e aqui do lado você tem a suástica nazista, né, que é uma corruptela, ou seja, ela é invertida e ela ainda é torcida 45 graus, o que é conhecido como sol negro, né? Então, se a suástica original dentro da tradição oriental religiosa aponta para o sol, aponta para boa sorte, boa fortuna, né, que é o que significa em sânscrito suástica, aqui a suástica ganha um outro contorno, né? Hitler perverte esse símbolo e torna esse símbolo, na verdade, a bandeira da Alemanha ali na época, não é? E aqui, outro fato também que era intrigante, né, nessa época do Terceiro Reich, é que assim que as tropas russas, né, do exército da União Soviética chegaram na Alemanha, eles encontraram 1000 múmias, né, 1000 corpos mumificados ali na Alemanha, uma descoberta meio estranha, né? Por que que tem tanta múmia tibetana aqui em território de Berlim, né? E aí aumentou as especulações, né, sobre essas conexões do nazismo com essa parte esotérica do Oriente, né? Então, a ligação se dá o tempo inteiro nesse sentido, né? Muita gente diz que o nazismo, né, que Hitler era um homem crente em Deus, né? Que gente que acredita em Deus também pode ser má. Não que eu não acredite nisso, obviamente, pessoas que dizem acreditar em Deus agem de qualquer maneira, né? De maneiras mil, mas na verdade o nazismo ele está mais próximo de um neopaganismo do que da religião cristã, né? Não tem nenhuma similaridade, por mais que se utilize em alguns discursos de símbolos cristãos, o nazismo não tem nada a ver com religião cristã, né? Tanto que eles bebem muito dessas fontes místicas o tempo inteiro. Veja, a Blavatsky, Madame Blavatsky, né, fundadora da teosofia, escreve a respeito da raça ariana em um dos seus escritos, né? E como essas raças raízes, né, seriam uma espécie de povo iluminado com uma porção especial de bênção do universo, do eterno, enfim, de seres extradimensionais. E esses conceitos dela são reinterpretados dentro dos grupos esotéricos que haviam ali na Alemanha, né? Então você tem a sociedade Thule, que foi desenvolvida por ali, né? Que adota essas crenças para justificar justamente os pontos racistas e supremacistas, né? Contra o povo judeu, contra o povo cigano, contra N povos, né? Que eles perseguiram sistematicamente durante ali o reinado de terror, né? Que a Alemanha teve. Então, também a Blavatsky falava a respeito do frio, né? O que, que é o frio, na verdade, né? Se diria frio, mas se escreve frio, né? Ela fala dele tanto no Easy Sem Véu quanto na Doutrina Secreta, né? Que são alguns livros dela. Que é uma espécie de energia mística manipulável. Ou seja, se eu sou um iniciado da magia, eu poderia manipular essa energia para fazer coisas, enfim, eh, ter um toque espiritual diferente, né, poder movimentar a realidade de acordo com o meu desejo, e esse era supostamente, né, o talento especial dos arianos do ponto de vista mágico, do ponto de vista místico, que a raça possuía. Essa seria a tradição original, né, e não a crença cristã, como havia lá tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Luterana, né, que até hoje, né, depois de tudo que aconteceu na Europa, é o que ainda prevalece por lá, certo? Fora todas as outras influências culturais que a Alemanha sofreu depois, né? Hoje existem muitos árabes, né, lá em território alemão, enfim, mas essa já é uma outra conversa. Ainda
a Blavatsky, né, para vocês terem ideia de com quem a gente está lidando, dentro da doutrina secreta existe muito luciferianismo, né? E eu até trouxe aqui uma citação a respeito dela aqui, e essa aqui do lado é a Blavatsky, né, muito influente aí no século XIX, né, em toda a parte de misticismo e de ocultismo, né. Então, na Doutrina Secreta, o segundo volume desse livro, ela fala a respeito de Lúcifer, mas não sobre Lúcifer, numa visão bíblica da coisa, né, que nós conhecemos como cristãos, ele como uma antiga serpente. Na verdade, ela aborda Lúcifer como um espírito de iluminação, aquele que traz a luz, e ela chama Lúcifer, inclusive, de Logos, né, como eu posso dizer, uma estrela da manhã, aquele que ilumina o homem da consciência da sua divindade, uma espécie de Prometeu, né, que rouba o fogo dos deuses do Olimpo e traz para a humanidade esse fogo, não é? Eu não acredito em nada disso, obviamente, eu só estou trazendo aqui esses aspectos místicos para que vocês compreendam que o que influenciava os nazistas em nada era cristianismo, nada disso, eles estavam envoltos mesmo em paganismo e em misticismo o tempo inteiro. E ainda, era muito importante falar aqui a respeito da Thule, né, até tem aqui esse logo, né, que é o logo da sociedade Thule, tá aqui do lado, né, e o que é Thule antes de tudo, né? Seria uma espécie de ilha antiga, ela tem alguma similaridade com Atlântida, tá? Então é uma ilha antiga, em onde 3.000 anos de Cristo houve um terremoto e ela se perdeu, né, no meio do mar. E eles acreditavam que dentro de Tuli havia esse povo ariano, né, um povo escolhido que havia sido criado por uma raça alienígena chamado Chohans, né? E no Tibete vem essa crença, né, dos Chohans, que são alienígenas que viviam na Lua e que fizeram a vida aqui na Terra, né? Só que primeiro eles fizeram a vida na Terra com seres não corpóreos. Veja só, cai muito naquele programa de aliens, né, que nós fizemos aqui há pouco tempo atrás. Mas o que eles acreditavam, né, que os Chohans, que eram esses mestres místicos, né, criaram a vida aqui na Terra primeiramente com uma espécie de espírito. Eles eram seres não corpóreos, a primeira humanidade. Há bilhões de anos atrás, 1,6 bilhões de anos atrás, eles criaram esses seres não corpóreos. E aí não deu certo essa primeira criação e eles continuaram tentando criar a humanidade até que eles chegaram em duas versões distintas da humanidade. E aí que você vai entender bem porque os arianos eram tão racistas e tão supremacistas. Os Chohans, eles teriam criado dois híbridos que seriam os humanos no futuro. Uns que vieram dos macacos e outros que vieram de um ser, né, que era ali o ser humano anterior, como espécie de animais peludos ruivos, né? É uma viagem louca, né? Eram seres quadrúpedes ruivos, e aí eles se hibridizaram com esses seres e se tornaram os arianos. E os outros humanos, né, que seríamos eu e você, ou seja, que nós não somos arianos puros, nós seríamos hibridizados com macacos. Era literalmente nisso que eles criam. Então, nós, que não somos arianos, somos uma corruptela do que é ser humano. Ser humano de verdade é só ser ariano. Era nisso que eles criam, tá? E por isso, é, havia toda essa questão de darwinismo social dentro da lenda de Tule, e esse era o aspecto místico, né, onde eles focavam. Então, é uma justificativa mística e uma justificativa cientificista para fazer, né, ali o que eles fizeram no Terceiro Reich, não é? Então, se eles eram a raça superior, se eles eram de fato os arianos, por que não acelerar o processo evolutivo? Então, veja, é como uma espécie de darwinismo social. Já que, de qualquer maneira, estes outros seres humanos são relegados à própria sorte, eles são mais burros, eles não são feitos para ser o melhor que o ser humano é, nós vamos eliminar, varrer essas pessoas do mundo, e aí vamos utilizar justificativas darwinianas,
darwinismo social, né? E também vamos utilizar aspecto místico para justificar esse assassinato sistemático de pessoas que aconteceu depois na Europa, né? Então, o símbolo, né, da Tule aqui aponta também para aquela questão de runas, né? E aponta novamente aqui para a questão da suástica, né? Onde há o tempo inteiro esse apontamento para a pré-história esotérica, tá? Não a pré-história humana, biológica, mas uma pré-história esotérica que vai apontar para Tule, o povo dessa ilha que se perdeu 3.000 anos antes de Cristo. Na verdade, é um povo que morreu a sua maioria, ficou um pequeno povo, eles estão espalhados pelo mundo, que são o povo ariano, e esse povo, na verdade, é o melhor do ser humano, é o topo da humanidade, que merece, por este motivo, ter domínio pleno da humanidade, tá? Então, essa é a pedra fundamental mística do esoterismo alemão, do esoterismo do Terceiro Reich. Então, óbvio, se você parte dessa premissa, você consegue compreender por que eles fizeram tudo aquilo que fizeram, não é? Esse simbolismo tem um papel na construção da identidade nazista, né, de colocar tudo isso na cabeça do povo. E a suástica aqui, né, que está na tela, ela tem o seu uso para conectar a ideologia do Reich a uma tradição espiritual antiga. Então, reforçando a ideia de que Hitler e todos os seus seguidores do partido nazista, eles cumpriam um destino pré-determinado, um destino invariável do povo ariano. Eles somente encarnaram aquele espírito, né? E para utilizar mais um termo alemão, eles tinham ali em suas mãos o espírito do tempo, Zeitgeist. Eles eram os homens certos na hora certa para dominar ali o exército alemão, dominar o destino do povo alemão e fazer a expansão, né, ali para todo mundo, né? Eles teriam por direito, obviamente, né, segundo essa visão deles, o mundo inteiro, né? E o Himmler, que é esse cara aqui, esse bigodinho aqui de preto aqui, ele se matou, né, quando a Alemanha perdeu, né, ele não teve chance nem de ir para Nuremberg, ele acabou fugindo antes. Ele viu o cristianismo e a mentalidade cristã do povo alemão como um grande empecilho aos valores nazistas, né? Ele promovia, ele acreditava nessa parte mais esotérica do Terceiro Reich, não era só o Hess, né, que é esse rapazinho aqui que está do lado do bigode, né? O Rudolf Hess também tinha muito apreço, né? Ele também era membro da Sociedade Thule, mas o Himmler, ele era o chefe da SS, ele tinha um interesse muito grande no estudo de runas antigas, não é? Então ele via dentro do cristianismo um grande empecilho para as tradições nazistas que eles queriam desenvolver por ali, e aí ele promovia ritos esotéricos dentro ali da sociedade Thule, dentro da SS, resgatando esses elementos das tradições pagãs germânicas, né? Então, não dá para dizer em momento nenhum que estes homens aqui, né? Eu estou mostrando aqui o Himmler agora na tela, para você que de repente não está olhando, dizer que eles eram cristãos, tá? Eles tanto não eram cristãos que, veja, quando os nazistas foram julgados depois, né, a gente tem os dois casos mais emblemáticos do julgamento, né, dos crimes nazistas. O primeiro é o Tribunal de Nuremberg, né, e o segundo é o julgamento de Eichmann, né, em Jerusalém, que ele é capturado muito tempo depois, já em 1960, aqui na Argentina, e levado para Jerusalém para ser julgado pelos seus crimes. E tanto Eichmann, que foi julgado naquela ocasião, quanto os outros que foram julgados ali em Nuremberg, o Goering, o Ribbentrop, e entre outros, eles se denominavam como Gottgläubiger. O que significa Gottgläubiger? É um termo que seria literalmente dizer crente em Deus. Mas os nazistas que haviam rompido com o cristianismo
se utilizavam desse termo. Tá? Então, crente em Deus descrevia uma espécie de fé genérica. Eu acredito num poder superior, eu acredito num princípio causador do mundo, mas eu não acredito no Deus cristão. Isso que Globiger quer dizer. Tá bom? Então, dizer que os alemãos eram cristãos é uma loucura absoluta, né? Tanto que eles chamavam Deus, né? Eles tinham, inclusive, um posto para Deus dentro ali do exército, né? Ele tinha uma patente militar, que seria algo como Hoher Sinnesträger, que é uma espécie de líder máximo do exército alemão, né? E que Deus é esse? Esse Deus que eles estão falando é o Deus da Blavatsky, é o Deus Lúcifer que eles estão falando, né? Que é o Deus que aponta para suas tradições místicas, para aquilo que eles faziam os seus rituais nas catacumbas, tá bom? Não é o Deus, não é Elohim, né? A quem eles chamavam como grande líder militar, Roazine Streiger, né? E esse Deus, que era esse símbolo máximo que ficava simbolicamente até acima do próprio Führer, ele era o movimento do universo, ou seja, mais uma vez a gente tem um apontamento para a inevitabilidade do domínio ariano sobre o restante da humanidade, não é? Então, Deus seria uma espécie daria, na verdade, uma possibilidade do povo ariano dominar o resto da humanidade, não é? Então, isso o tempo inteiro está no imaginário nazista e por isso que eles tinham tanta paixão e puderam cometer todos esses crimes, não é? E o Himmler dizia que o cristianismo era profundamente oposto, né, aos valores desse Reich, e ele promovia esses ritos esotéricos em algumas catacumbas ali na Alemanha, né? Ele até muitas vezes ia ao túmulo de um antigo rei alemão para fazer rituais, né? Então, o tempo inteiro eles estavam estudando runas e fazendo massacre de judeus, né? Eles estudavam runas, eles buscavam justificativas místicas para tudo que faziam e efetivamente mataram milhões de pessoas, como eles mesmos admitiram ali em Nuremberg, cerca de 4 a 6 milhões de pessoas, né? Como hoje nós sabemos. E algumas pessoas, né, falam especificamente a respeito de Hitler, ah, como se ele tivesse poderes sobrenaturais, né? E essa é uma parte muito interessante, né? Onde Hitler sempre tomava certas decisões contra-intuitivas, né? Então, quando ele chega ao poder, ele toma certas decisões que são inesperadas e diante da passividade dos inimigos, né, dos aliados, no caso, né, que ele pertenceu ao eixo na Segunda Guerra, mas óbvio, ah, foi antes, né, da Segunda Guerra Mundial, ele toma algumas medidas e não é retaliado de maneira nenhuma. E as pessoas todas diziam, né, inclusive os estrategistas militares alemães diziam: olha, isso aí não vai dar certo, vão retaliar você, vão para cima de você, e ele simplesmente tomava as medidas que acabavam dando certo. Vejam, assim que ele chega ao poder, em 33, ele toma a medida de sair da Liga das Nações. E imaginavam o tempo inteiro que iam retaliar a Alemanha. Não retaliaram. Ainda em 33, ele começa clandestinamente a rearmar a Alemanha, né? Remilitarizar a Alemanha. E aí, em 33, ele inicia esse processo industrial de refazer o exército alemão, né? Vou até colocar aqui ele do lado do Hess aqui, né? Ele remilitariza a Alemanha e só em 35 os aliados descobrem que isso está acontecendo. Em 36, ele ocupa a Renânia, que era uma área que não poderia ter nenhuma militarização, né, nenhuma tropa, então fica próximo ali da França, ele coloca exército na Renânia. Então ele contraria todos os tratados de paz da Primeira Guerra Mundial. Ainda, ele vai
para cima da Guerra Civil Espanhola, ele apoia o Franco, isso também de 36 a 39, apoia ali Franco na Guerra Civil. Ele não poderia ter feito isso, ele deveria ter sido retaliado. Ainda, ele anexa a Áustria, né? Isso já em 38. E ninguém fala nenhuma palavra, né? Na verdade, ele entra na Áustria, quando ele chega, tem essas imagens, né? Aí em documentário, você pode assistir depois. Quando ele chega na Áustria, ele é recepcionado como um grande líder. Nossa, aí, ó, um dos nossos cidadãos que dominou a Alemanha, todo mundo aprova a chegada dele na Áustria. Ninguém diz nada na Áustria e nem na Europa. Ainda ele quebra, né, faz um acordo ali em Munique que permite a criação de Sudetos em 38. Então você vê, eu tô saindo já fazem 5 anos que ele chegou ao poder, ele vem quebrando consistentemente todos os tratados da Primeira Guerra Mundial. E ainda em 39 ele invade a Tchecoslováquia. E lá na Tchecoslováquia, né, isso depois, né, já dentro do trabalho, inclusive, da Hannah Arendt, né, que você pode ler no Banalidade do Mal, lá na Tchecoslováquia eles capturam muitos judeus, levam para campos de concentração, inclusive quem dominou por lá durante um tempo foi o próprio Eichmann, né, que depois foi julgado lá em Jerusalém, né. Então, o Hitler o tempo inteiro rompia com essas questões e todo mundo achava que ele ia ser retaliado por isso e, no entanto, ele não era. E o que isso apontava, né? Muitos diziam que o Hitler tinha percepção extrasensorial, né? O que é chamado de PES, né? Percepção extrasensorial. Então ele, de alguma maneira, tinha capacidade de prever o futuro, né? Eu falei para você no começo do programa, para pegar o chapeuzinho de alumínio, essa é a hora. Muitos diziam que ele tinha isso. Não só por esses fatos militares, mas por outros fatos. Veja, o Hitler sofreu 42 tentativas de assassinato, 42 atentados ele sofreu, inclusive a Operação Valquíria, né, em 44, que eles iam colocar uma bomba num quartel-general e explodir todo mundo. E o Hitler sobreviveu, ele teve ferimentos leves, muita gente morreu, né? Então o tempo inteiro ele foge. Em 39, ele tinha uma tradição anual de fazer um discurso na cervejaria, né? Que era a Birger Braukeler, que era uma cervejaria que ele se unia, né, com os membros do partido nazista, né? Membro, na verdade, Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, né? Que se tornou depois o Partido Nazista. Todo ano ele se unia ali e fazia um discurso, né, depois que eles chegaram ao poder. E em 39, ele ia sofrer uma tentativa de assassinato e explodiu uma bomba dentro dessa cervejaria, né? E ele saiu 13 minutos antes da bomba explodir. E isso foi recorrente, veja. Houveram 42 tentativas de assassinato contra Hitler, né? De tentativas, atentados mesmo, e ele fugiu de todas. Na verdade, o que se diz é que no final da vida ele se matou, né? Isso é assim, consenso histórico que aconteceu, mas ele sofreu pelo menos 20 tentativas de atentados contra de militares, né? Não era simplesmente uma tentativa bobinha lá de um Adélio Bispo que vai lá e dá uma facada na barriga dele, não. Era gente militar, capacitada, gente que sabe matar a gente, que fez isso de maneira muito efetiva durante muito tempo. E, no entanto, eles não conseguiram fazer nenhum atentado bem-sucedido contra Hitler, né? Então ele escapa de 42 tentativas de assassinato, o que muitos apontam, né, como se ele tivesse uma espécie de capacidade extrasensorial, percepção extrasensorial, então ele seria uma espécie de paranormal, né? Muitos falam também que ele tinha capacidades hipnóticas, né? Então, quando ele fazia os seus discursos, muitas mulheres entravam em transe, né? Então era como um show do Beatles, né? Você pode ver essas imagens dos anos 60 depois na internet,
a mulherada alucinada, gritando, né? Era uma coisa muito parecida com o que acontecia com ele. Quando ele subia no palco e começava a falar, muitas mulheres desmaiavam de ver ele falando dessa figura, desse grande líder, e a capacidade retórica que ele tem, né? Inclusive, se você tiver interesse nisso, existe um trabalho que foi feito no YouTube há pouco tempo atrás de transcrever alguns discursos do Hitler para o inglês, e aí a voz dele também para o inglês. E aí você via ali a capacidade retórica do Hitler, que realmente era muito grande, ele não poderia ser diferente, né? Um homem que teve os seus intentos tão malignos, e até é engraçado de você pensar, né? Aqui tá do lado, né? Ele no centro aqui da imagem. Um cara que parece o Carlitos, né? Não sei se você já, você já viu. Ele parecia o Carlitos, cara. Aqui, ó, o Charlie Chaplin. Ele era a cara do Charlie Chaplin, meu. Isso aqui, você lembra? Cinema mudo, pô. Né? Ele é a cara do Charlito, pô. Aí, ó, tem inclusive aquele filme que depois você pode pesquisar por aí, O Ditador, onde ele nem precisa fazer muito esforço para ficar parecido, ó, tá vendo? Ele já ele já era naturalmente parecido, né, com ele. Então você vê, ó, olha aqui, ó, um cara que parecia o Charlie Chaplin ter esse domínio retórico, as mulheres ficarem loucas diante dele. E tem também outros relatos, né, de militares, o Goering, né, que foi o grande líder da Luftwaffe, né, que era a força aérea alemã. Ele mesmo deu vários testemunhos depois de que ele chegava com uma ideia fixa na cabeça e quando ele ia diante do Führer, ele ia diante do Hitler, ele ele murchava, ele não sabia o que fazer, porque o Hitler tinha essa espécie de aura, esse domínio pelas pessoas, né? Então alguns diziam, disse para você pegar seu chapéuzinho de alumínio, né? Diziam que ele tinha capacidade também de hipnotizar pessoas, hipnotizar multidões, como uma espécie de mesmer, né? Ele era um grande mesmerista, um grande hipnotizador, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Você lembra dessa? Isso aí só quem é das antigas lembra do bem dormido. Ainda, a última parte que liga muito bem a questão de Hitler ao misticismo, né, é que por diversas vezes ele tinha crises, né, ele entrava em convulsão e caía no chão e começava lá a ter uma espécie de ataque epilético. E graças a isso, ele ganhou um apelidinho, né, carinhoso de Teppichfresser, que é mordedor de tapete. Isso é engraçado, né? Ele tinha um apelido de mordedor de tapete, porque ele ia lá na frente da multidão, ficava muito louco, falava os absurdos, tem que pegar os judeus mesmo. E aquela retórica muito raivosa, né, que ele tinha, que você pode perceber, não é só uma questão do idioma alemão, né? Se você olha hoje um líder alemão ou qualquer pessoa falando alemão, você percebe que ela tá só falando um idioma diferente. Mas ele carregava essa raiva, né? E aí ele saía agitado, suando, né? E ficava se contorcendo e ele caía no chão e tinha essa espécie de crise, né? Até alguns historiadores diziam que ele tinha uma espécie de dano no lóbulo frontal do cérebro, né? E por isso que ele tinha essa espécie de psicopatia, né? Uma das explicações para ele ser quem ele foi, não é? Mas era engraçado dizer, né, que ele tinha apelido de mordedor de tapete, né, que ele caía no chão e ficava lá muito louco, lá babando, mordendo o tapete. Então, algumas pessoas acreditavam também que essa era uma manifestação sobrenatural, ele estava estribuchando, estava endemoniado lá, ele não aguentava, chapava lá, caía no chão, porque estava com o capeta no corpo, né, algumas pessoas diziam isso também. E até o final da vida do Hitler é muito interessante, eu falei disso há pouco tempo aqui atrás, abordando o Arco de Palmira, porque, só relembrando esse caso específico, né, que eles reconstruíram o arco do Templo de Baal para fazer as reuniões do G20 pelo mundo. E fizeram isso no dia 30 de abril. O dia 30 de abril é o dia do que é chamado de Beltane, né, que é fogo de Baal.
né, a tradução literal disso, Beltane. Então, fogos de Baal. Baal é aquela deidade, né, do período bíblico antigo, né, que aceitava sacrifício de crianças, né? Eu disse que esse vídeo não ia ser monetizado, né? Vocês já sabem de tudo isso, mas enfim, se você ler a Bíblia a respeito dos adoradores de Baal, inclusive Elias enfrenta os adoradores de Baal faziam isso, né? Basicamente sacrificavam crianças e adultos, enfim, não tinha muito critério nesse sentido, né? Então, no dia 30 de abril de 2015, eles reconstruíram esse arco do Templo de Baal, que eles chamaram de Arco de Palmira, porque ficava em Palmira, lá na Síria, enfim. Depois você pode ver o nosso vídeo lá sobre magia e ciência. Trata a respeito dessa matéria lá no final do vídeo. Mas 30 de abril de 1945 foi o dia do suicídio de Hitler, né? Então ele poderia ter se matado antes, né? Ele já havia sido subjugado, né? As suas forças já não existiam, né? O exército alemão já tinha passado, não tinha mais chance nenhuma. Só que ele escolhe se matar nesse dia. E aí o que muitos dizem é que ele optou se matar nesse dia porque esse é o dia de Beltane, né? É a data mais importante do satanismo moderno. E quem disse isso foi o Anton Sanzor Lavey, que a gente já abordou aqui também no vídeo lá sobre ocultismo e cultura, né? Então, o tempo inteiro aponta para essa questão simbólica, mística, de tradições pagãs, tradições esotéricas. O tempo inteiro, inclusive, o suicídio de Hitler é feito nessa data do festival de Beltane, né? Que é ainda celebrado hoje pelos pagãos, não é? E alguns teóricos da conspiração dizem, né, que isso aí foi de propósito, né? Como a gente bem sabe aqui no Além da Imaginação, teoria da conspiração é só teoria da conspiração até daqui 6 meses ou 1 ano, depois ela se torna verdade, não é? Então, de repente você vai estar vendo esse vídeo agora ou esse vídeo no futuro, você vai ver muitas das coisas que nós falamos aqui ao longo dos programas e perceber que elas estão acontecendo. Estão acontecendo parcialmente, aproximado, mas acontecem. No final das contas, o chapeuzinho de alumínio acaba vencendo. E aí eu quero ouvir de você, porque o nosso programa hoje já acabou, é curtinho, né? Quando estamos sozinhos por aqui, nós ficamos um pouco desanimados, né, de fazer o programa. Então é melhor falar, né, mais rápido, abordar o tema de maneira mais superficial, até porque eu até já falei muito, né, a respeito desse tema, dizendo palavras que são complicadas aqui para o algoritmo, que são complicadas para o YouTube, mas haviam ainda algumas outras coisas que eu poderia dizer. Então, se vocês tiverem interesse numa parte 2 sobre misticismo e poder, né, ocultismo na política ou alguma coisa do tipo, vocês deem um toque por aí, a gente faz um outro programa a respeito disso, óbvio que falando sempre nas entrelinhas, né, não levando tanto profundamente em certas coisas, né, porque vocês sabem muito bem como a plataforma é. Mas muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Semana que vem, Victor Cameron e eu aqui de novo, em nome de Jesus, se Deus quiser, estaremos por aqui contando com cada um de vocês. Então, um abraço. Esse foi o Além da Imaginação. Até o próximo programa.